E aí, torcedores e torcedoras, tudo bem com vocês? Segunda parte do vídeo falando sobre o Brasileirão, onde na primeira parte eu falei sobre os 10 primeiros colocados do campeonato e agora eu vou falar sobre os outros 10. Começando com o 11º colocado, o meu São Paulo, meu tricolor paulista, que foi o time do home office no Brasileirão, onde em casa jogava muito bem, mas fora de casa era uma tristeza o São Paulo. O desempenho do São Paulo no Morumbi era de um time que brigava pelo título, mas o desempenho fora de casa, longe do Morumbi, era de um time que lutava contra o rebaixamento. Tanto que o São Paulo venceu apenas um jogo fora de casa, o campeonato todo, 38 rodadas, e o São Paulo só venceu um jogo fora de casa. Ainda foi o penúltimo jogo fora de casa no campeonato contra o Bahia, porque se não fosse aquele jogo, possivelmente o São Paulo teria terminado o Brasileiro sem ter conquistado uma vitória fora de casa. Muito disso do São Paulo não ter talvez conseguido mais vitórias fora de casa, apenas uma, foi porque o time focou mais nas disputas pelas Copas, onde foi a Sul-Americana e a Copa do Brasil, tanto que nós terminamos conquistando a Copa do Brasil. A Copa do Brasil chegou de vez. Isso com certeza foi o que definiu, digamos assim, uma falta de interesse do São Paulo no Brasileirão, que custou um pouco caro porque a equipe em algum momento brigou contra o rebaixamento, poderia, digamos assim, ter levado um brasileiro com mais tranquilidade, mas felizmente conseguiu fugir do rebaixamento, fugir do fantasma da Série B e segue na Série A. E para ano que vem, já sabendo disso, o São Paulo promete ter um planejamento diferente para não ficar quase um campeonato inteiro sem vencer fora de casa. Em 12º lugar, a gente tem o Cuiabá, que no campeonato de 2020... Em 12º lugar, a gente tem o Cuiabá, que nesse campeonato não mostrou tanto a força que teve em outros campeonatos, principalmente jogando em casa, na Arena Pantanal. O Cuiabá foi um dos times que teve o pior aproveitamento, se eu não estiver enganado, em casa. Mas mesmo assim, conseguiu fugir do rebaixamento. A equipe que tem como principal jogador o Daverson, que, cara, foi importantíssimo. O Daverson foi um dos artilheiros do Brasileiro, para vocês terem noção o quanto o cara foi o diferencial para o Cuiabá permanecer na Série A. E o Cuiabá, que, assim como outras equipes, não é uma equipe tão badalada, não faz nenhuma contratação muito cara, mas que segue na Série A fazendo um bom trabalho discreto, mas muito bom o trabalho do Cuiabá. Em 13º lugar, o Corinthians, e como diria o craque Neto, que fase tá o Corinthians? O Corinthians fez um campeonato muito ruim no Brasileirão, não teve a força que costuma ter na Neoquímica Arena, sentiu muito a saída de seu principal jogador, Roger Guedes, a troca constante de técnicos, aonde começa com o Lázaro, vem o Cuca que fica 2 jogos, vem o Luxemburgo que não consegue dar um padrão para a equipe, daí vem o Mano apagar o incêndio onde o Corinthians estava lutando para não cair, e o Mano conseguiu salvar o Corinthians do rebaixamento. Eu acho que a maioria dos torcedores rivais queria o Corinthians rebaixado, mas esse ano não deu. O Corinthians conseguiu se salvar. E brincadeiras à parte, eu zoo um pouco os rivais, mas para ano que vem o Corinthians precisa melhorar muito. O novo presidente do Corinthians vai ter muito trabalho para reformular essa equipe, que é uma equipe cansada, desgastada, uma equipe que, como eu disse, depois que seu principal jogador, que era o Roger Guedes, saiu, a equipe não foi mais para lugar nenhum, brigou contra o rebaixamento
e se salvou por muito pouco, infelizmente. Em 14º lugar, uma equipe que lutou muito contra o rebaixamento, o Cruzeiro, que foi uma das equipes que voltou para a Série A esse ano, sob o comando do agora dono do Cruzeiro, Ronaldo Fenômeno, e uma campanha muito ruim da Raposa. A equipe não engrenava, era jogo ruim atrás de jogo ruim, muitos problemas e, como eu disse, ficou aquele medo, aquela angústia do torcedor cruzeirense de que puta que pariu, será que agora que a gente voltou para a Série A, a gente vai cair de novo? Ficaram 3 anos na Série B, para quando finalmente sobe, cair de volta, mas o Cruzeiro conseguiu encontrar forças para se manter na Série A e para ano que vem com certeza vai ter um planejamento para que a equipe não sofra tanto assim no campeonato. E quem sabe volte a sonhar com a parte de cima da tabela. Em 15º lugar, o Vasco, que se salvou do rebaixamento. O Vasco não foi de Vasco, conseguiu permanecer na Série A, apesar de todos os problemas, todas as dificuldades que a equipe teve no ano. E como os próprios vascaínos dizem, torcer para o Vasco é difícil, porque, cara, o Vasco não vai, o Vasco volta para a Série A. Daí fica o campeonato inteiro fazendo jogos muito fracos. A hora que parece que vai engrenar, logo cai de rendimento de novo. Lutou contra o rebaixamento por boa parte do campeonato, mas no final conseguiu se salvar muito com o apoio de sua torcida e porque os jogadores se fecharam para livrar o Vasco de mais um rebaixamento. E em 16º lugar, a última equipe que se salvou do rebaixamento, o Bahia, que voltou para a Série A esse ano também, assim como o Grêmio, o Cruzeiro e o Vasco, e teve muita dificuldade, onde apesar do dinheiro do Grupo City, a equipe não apresentou um bom futebol, os jogadores não conseguiram fazer alguma coisa diferente, apresentar um bom futebol, e o Bahia lutou até o final contra o rebaixamento, e o Bahia, com o Rogério Ceni, conseguiu se salvar apenas na última rodada do Brasileiro, onde agora começa a se planejar, ver tudo que errou nesse ano, para ano que vem fazer valer a pena o investimento do Grupo City. E agora os 4 rebaixados no Brasileiro, começando pelo time que eu acho que todo mundo não esperava que caísse, o time que todo mundo ficou um pouco chateado de ter caído, que é o Santos, que para ver como que o futebol é cruel, a vida é cruel. No Brasileiro, que a gente estava homenageando o Rei Pelé, que é o maior ídolo da história do Santos, o Santos cai, tendo uma campanha ridícula, um time muito fraco, uma diretoria horrível que só fudeu o Santos, afundou o Santos em dívidas, em problemas, e isso é uma coisa que vem acontecendo desde 2020. Essa era uma tragédia anunciada. O Santos vinha de 3 anos horríveis, aonde lutava contra o rebaixamento no Paulista. No Paulista, para você ver o quanto a situação do Santos estava horrível. E a diretoria lá, vou pegar meu dinheirinho aqui. Os caras só fudendo, ferrando o Santos, colocando o Santos na merda. Com todo respeito ao Santos, aos torcedores do Santos, eu tô falando isso. Mas o Santos tá na merda. Eu brinco muito, gosto de brincar nos vídeos com os adversários do São Paulo, com os rivais, mas eu acho que a gente tem que saber a hora de zoar e a hora de falar sério. E agora, a hora de falar sério, cara, é triste ver o que aconteceu com o Santos. Um time que, como eu disse, o time do Rei Pelé, o time que revelou tantos craques como o Robinho, Neymar, Rodrigo, Ganso, Diego, Renato. Tá isso, cara. Largado as traças, os caras mais preocupados com si mesmo e fudendo o time na cara de pau. Na cara de pau. E
como eu disse, 3 anos fudendo o time. E os caras deixam o time na Série B e saem. Agora um cara chega para tentar reconstruir o Santos, mas que, na minha humilde opinião, vai demorar muito para o Santos reerguer, porque é uma equipe, como eu disse, quebrada, tem dívida, uma equipe que está com seu torcedor muito machucado pelos últimos anos e vai jogar uma Série B que a gente está cansado de ver que não é tanta habilidade, é mais os caras, força de vontade, raça, vai ter que enfrentar viagens muito mais longas que costuma enfrentar na Série A, e com um time tão limitado assim, um time que os principais jogadores não fizeram nada para ajudar o Santos, os caras estavam nem aí para o Santos. O Soteldo ficou obrigado com um dos técnicos, se eu não me engano, o Turra, por boa parte do Brasileirão. O Marcos Leonardo chega chapado, bêbado, em uma concentração num jogo decisivo, onde o Santos já estava ferrado, numa situação difícil. Que comprometimento esses caras têm? Como você pode falar que esses caras são os principais jogadores? Você espera que eles decidam as coisas para o Santos. Se os caras não têm interesse, é só gandaia, é só festa. É como eu disse, o Santos vai ter, infelizmente, muito trabalho para voltar para a Série A. Mas tomara que consiga, tendo agora um novo presidente à frente do Santos, que esse seja um presidente sério para o Santos. As outras equipes rebaixadas foram 3 equipes verdes: o Goiás, o Coritiba, que foi uma SAF que foi rebaixada, e o América Mineiro, que, diferente de outros campeonatos, foi muito mal. Aí, cara, me surpreendeu porque o América vinha fazendo bons campeonatos nos últimos anos, e esse ano, cara, ladeira abaixo. Uma campanha muito fraca da equipe mineira, que foi o primeiro clube a ser rebaixado em 2023. E substituindo esses 4 times que eu falei, vindos da Série B, o Vitória, que foi o campeão da Série B, conquistando seu primeiro título nacional na história, o Juventude, o Criciúma e o Atlético Goianiense. Então, é assim que a gente se despede do Brasileirão em 2023. E é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, desses 2 vídeos falando sobre o Brasileirão, deixem o like, se inscrevam no meu canal, ativem o sininho para não perder nenhuma novidade, comentem o que vocês acharam do vídeo, se vocês gostaram da campanha que seus times fizeram desse Brasileirão, se vocês acham que eles poderiam ter ido melhor, o que vocês esperam para ano que vem, se vocês gostaram da primeira parte do vídeo. Vamos bater um papo legal. E também não se esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais. Eu vou deixar o link na descrição. E é isso, galera. Até o próximo vídeo. Valeu, falou!